Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos adultos. Hoje é segunda-feira, 6 de outubro de 2025. E nesta nossa conversa a gente vai mergulhar em algumas ideias bem fortes, sabe? Que estão nos textos base dessa semana. Vamos falar sobre segundas chances. Tanto para a nação de Israel quanto para um indivíduo. E também, conectado a isso, como é que a fé e o valor podem aparecer em lugares e pessoas que, assim de cara, ninguém diria. Preparado para essa análise? Então vamos lá. A gente começa lá em Josué capítulo 2, versículo 1. Israel está ali, pronto para entrar na Terra Prometida, e Josué manda espias para Jericó. Essa coisa de mandar espias, só familiar, não só? Lembra muito aquela primeira vez, décadas antes, lá em Números 13. E até o lugar de onde eles saem, Sitim, tem um passado complicado, Não foi só o ponto de partida daquela primeira missão de espionagem que, acabou super mal, com incredulidade e tudo mais. A gente lê isso em Números 13 e 14. Mas Sitim também foi onde aconteceu aquele episódio horrível de idolatria, de pecado, com as mulheres moabitas. Aquela cilada lá do Balaão, sabe? Está em Números 25 e depois é mencionado de novo em Números 31. Então voltar para Sitim é como se o próprio lugar fosse um lembrete, um teste. Será que eles aprenderam? Ou iam repetir os erros? A tensão estava no ar. E Sitim carregava esse peso todo, Essa memória dupla. A falha de fé da geração anterior e também aquela quebra gravíssima da aliança com Deus. Lembra, a primeira missão seguiu aquele roteiro, Envia, eles entram escondidos, voltam, dão um relatório e aí vem a decisão. Só que a decisão lá em Cades Barneia foi um desastre, puro medo. E depois, ali mesmo em Sitim, teve o caso de Baal-Peor, uma traição feia da aliança feita no Sinai. Se envolveram com rituais pagãos, quebraram tudo. Então, estar de volta ali, na beirinha da Terra Prometida, colocava Israel numa encruzilhada. Era e agora? Vai ser diferente dessa vez? Era um teste decisivo mesmo. Essa chance de ser diferente, Essa oportunidade para recomeçar. É o que a gente chama de segunda chance, certo? Mas o curioso é que não é só para a nação. A gente vê isso refletido de um jeito muito pessoal, muito forte na vida de Pedro, lá no Novo Testamento. Quem não lembra daquela noite difícil, Pedro negando Jesus? Tá lá em João 18. E logo depois, aquele encontro na praia, em João 21, com Jesus restaurando ele. É muito parecido, essa dinâmica. E não é só, tá perdoado, é mais, é um favor que a gente não merece, uma força que Deus dá pra gente recomeçar, sabe? Pra abrir portas que a gente mesmo fechou. É central isso. Romanos 5.2 fala que a gente tem acesso pela fé a essa graça. Efésios 2.8, então nem se fala. Pela graça vocês são salvos, é dom de Deus. Não é por mérito. E Romanos 11.6 deixa claro. Ou é graça ou é obra. Não dá para misturar. Tito 2 também fala dessa graça que ensina, que redime. O próprio Pedro, ele sentiu na pele o que é falhar feio e depois ser restaurado. Por isso ele fala lá em 2 Pedro 3.18 para a gente crescer na graça. O bonito é que não é só uma segunda chance. É uma fonte de graça que não para de jorrar. Deus está sempre disposto a restaurar. Essa ideia da graça como uma fonte, que não acaba, isso muda tudo. Pensando nesses exemplos, Israel tendo outra chance em Sitim apesar de tudo, e Pedro sendo restaurado depois daquela negação. Isso leva a gente a pensar, quase que cutuca a gente, sobre a nossa própria vida. Como é que essas histórias deveriam mudar o jeito que a gente lida com a falha dos outros? Como é que a gente pode ser canal dessa mesma graça que restaura para quem está perto da gente e tropeçou? Porque é fácil celebrar a graça que a gente recebe, Mas estender essa graça, aí que está o desafio, Exatamente. É aí que a teologia vira vida real, Ver como Deus dá novas chances para uma nação inteira, para um cara como Pedro. Isso devia inspirar a gente a ter, uma cultura de restauração nas nossas igrejas, nos nossos relacionamentos. Não de jogar fora quem erra. Se a gente lembrar que todo mundo depende dessa graça, talvez a gente fique mais humilde e mais compassivo, Espera-se.
Falando em Deus agir de formas e em lugares inesperados, vamos mudar um pouco o foco agora, lá para dentro de Jericó. A história de Raabe, lá em Josué 2, é fascinante por muitos motivos. Ela é uma figura que o Novo Testamento elogia, Hebreus 11 coloca ela na galeria dos heróis da fé, Tiago 2 usa ela como exemplo de fé que age, mas a história dela é complexa. Ela morava em Jericó, uma cidade que, segundo a Bíblia, Gênesis 15, Deuteronômio 9, Levítico 18, estava, assim, condenada por causa da maldade das práticas deles, e o ponto central ali é que ela esconde os espias de Israel. E para proteger eles, ela mente para as autoridades da cidade. A gente precisa entender o cenário. Raabe estava no meio de uma cultura, a cananeia, que a Bíblia descreve como cheia de coisas que Deus tinha proibido para Israel. Idolatria, rituais estranhos, injustiça. A Bíblia vê a conquista como um juízo de Deus sobre isso tudo. Aí o Novo Testamento olha para Raabe e destaca coisas específicas. Hebreus 11 elogia a fé dela, a confiança no Deus de Israel, que fez ela acolher os espias em vez de morrer junto com os outros que foram desobedientes. Já Tiago 2 foca nas obras que mostraram essa fé, a hospitalidade, a ajuda que ela deu, arriscando a própria vida. Mas, olha, é importante notar, a Bíblia elogia a fé e a coragem dela, mas não diz, que bom que ela mentiu. Não tem uma aprovação da mentira em si. O foco é na escolha dela de se aliar a Deus e ao povo dele, e isso levou ela a agir daquele jeito. Essa diferença é sutil, mas importante. A fé e a coragem são o destaque, mas o método levanta questões. Você diria então que o que pesa mais ali é para onde o coração dela apontou? A escolha que ela fez? Eu penso que sim. O que mais chama atenção é como Deus parece valorizar a direção da fé dela. A decisão de ficar do lado dele, do plano dele, mesmo que as ações dela ainda tivessem, marcas do ambiente onde ela viveu, as ferramentas que ela usava para sobreviver. Isso desafia aquela ideia de que a fé já nasce perfeita, pronta. A fé de Raabe estava crescendo, mas a escolha de lado dela foi clara. Deus viu ali algo genuíno, uma fé começando. E ele honrou isso, usou isso, mesmo com as imperfeições. Isso é bem interessante, porque como você disse, a fé dela não ficou só por dentro. Ela agiu e falou. Depois de conversar com os espias, de ouvir sobre o Deus de Israel, ela faz aquela declaração, muito forte, em Josué 2, versículo 11. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso vindo de uma mulher cananeia dentro de Jericó. Que força tem essa frase? Ainda mais se, como alguns dizem, ela estava num terraço, um lugar que podia ser usado para adorar outros deuses naquela cultura. Essa confissão é de uma profundidade teológica enorme. É quase um eco dos grandes credos de Israel sobre um Deus único. Frases muito parecidas são a base da adoração só a Javé, sabe? Como lá nos 10 Mandamentos, em Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. Ou em Deuteronômio 4:39, só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. O que Raabe fala não é da boca para fora, mostra que ela entendeu algo grande sobre quem era o Deus de Israel. Único, soberano sobre tudo. Ela parece ter sacado não só o poder dele que ela viu nas histórias do Êxodo, das vitórias, mas também a autoridade dele, e que o juízo sobre o Jericó era real por causa da idolatria deles. Foi uma virada de lealdade baseada numa convicção sobre quem Deus era. Uma convicção que colocou ela contra a própria cidade, a própria cultura. Exatamente. A escolha de Raabe resume a escolha que, na verdade, todos em Jericó tinham diante deles. Continuar como estavam, confiando nos muros, nos seus deuses e encarar o que estava por vir, ou reconhecer o Deus de Israel e buscar a misericórdia dele pela fé. Ao escolher o Deus dos Hebreus, Raabe virou um exemplo vivo do que podia ter acontecido com outros ali se tivessem feito a mesma escolha. A fé dela abriu uma porta para a salvação. Ela mostra que a resposta de Deus não depende de onde a pessoa vem, mas para onde o coração dela se volta. E essa escolha radical dela arriscar tudo, romper com o povo dela, por causa dessa fé, leva a gente para outra pergunta que fica martelando, né? Que os textos trazem.
O que a história de Raabe ensina pra gente sobre a nossa própria lealdade a Deus? Ela postou tudo. O que isso diz sobre o tipo de compromisso que a fé de verdade pede? É uma pergunta que confronta a gente, né? A história dela sugere que ser leal a Deus de verdade, isso vai além dos laços de cultura, de família, até da segurança imediata. Implica uma mudança total de quem a gente é e a quem a gente pertence. Não é uma coisa superficial, é um compromisso que pode custar caro. Exigir escolhas difíceis, colocar Deus acima de tudo. A fé dela não foi fácil, não foi cômoda, foi custosa. E talvez a lição seja essa: a fé verdadeira muitas vezes tira a gente do conforto, leva para um lugar de depender totalmente de Deus e obedecer com coragem. Uma coragem que nasce da convicção, né? Como a gente viu na declaração dela. É um ciclo. Fé gera convicção, que gera coragem, que leva a ações que mostram a fé. Isso mesmo. E voltando para a graça, olha que incrível. Deus não só aceitou a fé dela, mas colocou ela na história do povo dele de um jeito super importante. Ela virou ancestral de Davi e, por consequência, de Jesus. Mateus faz questão de colocar ela na genealogia. É uma demonstração impressionante de como a graça pode pegar um passado complicado e transformar o futuro de um jeito que ninguém imaginava. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, Israel ganhando uma nova chance lá em Sitim, apesar das falhas, Pedro sendo restaurado pessoalmente pela graça depois de negar Jesus, e essa fé surpreendente da Raabe nascendo no meio de Jericó. O que a gente pode levar disso tudo para nossa reflexão hoje? Talvez a reflexão final seja essa, né? Essas histórias mostram um Deus que age sempre além do que a gente espera, fora das nossas caixinhas. Ele dá recomeços onde parece que não tem mais jeito, como foi com Israel em Sitim e com Pedro, e ele acha e cultiva a fé nos lugares mais inesperados, como numa mulher cananeia em Jerico. Isso desafia a gente profundamente. Se Deus age assim, como é que a gente pode refletir isso? Como a gente pode olhar para a nossa própria vida não presa nos erros do passado, mas sempre aberta para a possibilidade de um novo começo pela graça. E, tão importante quanto, como a gente pode olhar para os outros, especialmente aqueles que a sociedade talvez deixe de lado ou descarte, com olhos que procuram o potencial de fé, de transformação, em vez de focar só na aparência ou nas falhas. Fica essa reflexão. Onde será que a gente, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, está limitando esse poder surpreendente da graça e da fé por se apegar demais ao que a gente vê ou ao que já passou? Como a gente pode ser agente dessa esperança que transforma, que essas histórias mostram? Uma reflexão muito forte para a gente terminar a nossa conversa hoje, que essas histórias de segundas chances e de fé que surpreende continuem falando com a gente. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!